Bom dia a todos. Meu nome é Celso Musa, eu sou coordenador do Núcleo de Cardiologia aqui do Américas e vamos conversar sobre hipertensão arterial. Bom, antes da gente conversar, a gente tem que definir o que é hipertensão arterial. E antes da gente definir o que é hipertensão arterial, a gente tem que ter uma noção do que é uma pressão arterial. Um exemplo que eu dou sempre é uma bomba. Você tem uma casa, você comprou uma bomba hidráulica de um poço artesiano. Quando você vai comprar bomba, você tem que saber qual é a especificação do produto, quantos metros de profundidade é a sua água e qual a vazão de água. Isso vai depender do tamanho da sua bomba e a qualidade da sua bomba. Se você comprar uma bomba que estiver abaixo da especificação do produto, o que vai acontecer? O tempo de uso dele vai acabar. O organismo é a mesma coisa. Então é muito comum a pessoa chegar e dizer: minha pressão normal é 17. Não existe uma pressão normal de 17, que seria 170 milímetros. O problema é que aquele nível de pressão vai sobrecarregar o organismo e, com o decorrer do tempo, a gente vai ter uma série de complicações. Atualmente, a gente considera uma pressão arterial normal as pessoas que têm abaixo de 130 por 80 milímetros. 130 seria a máxima, chamada sistólica, e 80 seria a pressão arterial mínima, chamada diastólica. A gente acaba abreviando e coloca a níveis de 13 por 8, mas na verdade a pressão normal é de 130 por 80 milímetros de mercúrio. E é considerado hipertensão arterial quando esses níveis são iguais ou acima de 14 por 9. Uma medida só de pressão de 14 por 9 não significa que o paciente já é considerado um hipertenso. A gente tem que ter algumas medições em intervalos diferentes em determinadas situações para realmente a gente chancelar um indivíduo que é um paciente hipertenso. Os números são alarmantes, praticamente quase 20% da população adulta mundial é hipertensa, isso no Brasil chega a beira quase os 40, 50 milhões de indivíduos hipertensos. 40% dos pacientes que já infartaram ou 80% dos pacientes que já sofreram um acidente vascular cerebral, que é o derrame que a gente costuma, são pacientes hipertensos. O que mais mata no mundo não são os acidentes, não são as guerras, não são as doenças malignas, são as doenças cardiovasculares, que são infarto, derrame, os aneurismas de aorta. Esse grupo de pessoas são pacientes hipertensos. Então, 1/3 da população mundial morre de doença cardiovascular. E qual é o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença cardiovascular? É a hipertensão arterial. E o grande problema é uma doença silenciosa. As pessoas têm a impressão de que estar se sentindo bem significa saúde. E isso não é correto quando a gente pensa em hipertensão arterial. Alguns sinais de alertas valem a pena serem lembrados, mas lembrar sempre que isso não faz parte da rotina. A rotina do paciente hipertenso com níveis de pressão elevados é estar assintomático na maior parte do tempo. O que gera mal-estar é a oscilação da pressão. E alguns sinais de alertas tem que pensar na possibilidade de você estar com a pressão mais alta. Seriam as dores de cabeça, principalmente as dores na nuca e uma dor chamada retroorbicular, aquela dor atrás dos olhos. Às vezes uma visão dupla, que a gente dá o nome de diplopia, a cabeça meio pesada, relacionado a tonteiras, a cabeça fica como se tivesse com uma cabeça grande. A presença de náuseas, enjoo, a pessoa fica com mal-estar inespecífico, às vezes não conseguindo caracterizar o sintoma preciso, além de epistaxe, que é o nome que se dá aos sangramentos nasais, e em alguns pacientes com as pressões mais altas podem ocorrer dores no peito. Bom, quais são as consequências da hipertensão arterial? Como já foi dito, a hipertensão arterial não é um problema exclusivamente do coração. É muito comum a gente perguntar, eu tenho problema de coração porque eu tenho pressão alta. Não, a hipertensão arterial é uma doença sistêmica que acomete o organismo como um todo de várias causas. Então, praticamente todos os órgãos do organismo são acometidos, principalmente os órgãos mais nobres. Então, aqui mostra os vasos sanguíneos, que são os órgãos que sofrem o maior impacto de pressão. E o principal vaso que sai do coração e joga o sangue para o vaso é chamada aorta, a artéria. A aorta é o que sofre o maior impacto porque recebe o maior afluxo de sangue. Então, um dos maiores causas da hipertensão arterial são os aneurismas de aorta, que é a dilatação desse vaso que pode romper e levar à morte.
O cérebro, obviamente, todo mundo já sabe que sofre um impacto muito grande da hipertensão, é a maior causa de derrame cerebral, de sangramento intracerebral. Então, os pacientes que sofrem, como já foi dito aqui, doença cerebrovascular, 85% tem uma causa de hipertensão. A retina, que é uma camada interna dos olhos, elas são muito sensíveis à hipertensão. Então, a paciente com hipertenso grave acaba gerando uma hemorragia retiniana, uma série de complicações. Então, uma das causas de cegueira é a hipertensão arterial. O nosso querido coração, que na verdade não é só a causa da pressão, mas sim muito mais consequência, porque à medida que você tem uma pressão dita 18, significa que o coração tem que fazer um trabalho exacerbado para tentar gerar uma pressão que chegue a 180 milímetros. E com isso ele paga um preço alto. Então as maiores causas de infarto do coração por degeneração das artérias coronarianas ou aumento do coração, que é o coração grande, que a gente chama de miocardiopatia dilatada, a maior causa dele é a hipertensão arterial. E os rins, não poderia ser deixado de lado, sofre uma influência enorme da pressão porque recebe todo o fluxo de sangue para filtrar o sangue. Então, a maior causa hoje dos pacientes irem para a hemodiálise é o binômio de hipertensão arterial e diabetes, que é o que mais mata no mundo atualmente. Consequentemente, a gente sabe que o paciente hipertenso vai morrer mais cedo. Quais são as causas de hipertensão? É difícil você atribuir uma causa específica em todos os momentos. É muito comum atualmente algumas drogas podem causar hipertensão, entre elas os anti-inflamatórios e alguns anticoncepcionais orais em mulher. Fora isso, as causas são multifatoriais na grande maioria das vezes. Primeiro, em relação à genética e hereditariedade. Filhos de hipertensos têm 40% a 50% mais chances de serem hipertensos. Então, aquele indivíduo que tem o pai ou a mãe hipertenso corre um risco de ser hipertenso. E à medida que a idade vai avançando, os vasos vão enrijecendo, existe uma calcificação maior, uma menor elasticidade dos vasos e, consequentemente, a pressão tende a aumentar. O fator de risco mais mutável atualmente é a relação da obesidade com sedentarismo. Isso é o que mais mata no mundo atual. Cada vez que você sobrecarrega 1 quilo de peso, você sobrecarrega o coração, você aumenta centenas de metros de rede capilar e você acaba sobrecarregando todo o organismo e tendo que gerar um aumento da pressão para manter o fluxo nesses vasos que estão mais distantes. A dieta rica em sal é um fator importante, a gente tem que evitar o consumo de alimentos salgados e saleiros. O tabagismo por si só já é um câncer da sociedade, a gente precisa reduzir e abandonar o cigarro nos pacientes hipertensos. O estresse emocional, que é o estresse do dia a dia, da ansiedade, isso daí gera uma sobrecarga de noradrenalina, de substâncias que promovem vasoconstricção, que é a diminuição do luz dos vasos, aumenta a pressão arterial, a insônia, uma série de coisas que possam levar à hipertensão arterial. Então o estresse emocional hoje é um grande fator que possa levar à hipertensão arterial. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o álcool em doses pequenas, ocasionalmente não tem nenhum malefício, mas à medida que você coloque uma quantidade maior de álcool dentro da circulação, isso cai dentro da corrente sanguínea e acaba aumentando a pressão. E uma coisa que é pouco lembrada é o sono. A qualidade do sono é muito importante para a gênese da hipertensão arterial. É muito importante que a pessoa tenha um sono de qualidade. Não interessa se são 5 horas, 6 horas, 8 horas, cada um tem a sua necessidade. Mas é importante que naquelas horas que você está dormindo, que você descanse, que você relaxe, para que você, o dia seguinte, tenha uma qualidade de vida melhor. Em relação à atividade física, isso é muito importante no tratamento da hipertensão. É muito comum as pessoas chegarem, eu não posso fazer exercício porque eu tenho pressão alta e a minha pressão vai aumentar. Isso é um erro grosseiro. A atividade física é um dos melhores tratamentos para a hipertensão arterial. E qual seria a atividade física ideal? Uma atividade aeróbica de 45 minutos a 1 hora, uma periodicidade de no mínimo 3 a 4 vezes por semana, não adianta fazer atividade física só no sábado, e uma duração de preferência de 45 minutos. Então seria uma caminhada 3, 4 vezes na semana, de 1 hora, você já mais ou menos já consideraria um paciente sair do sedentarismo fazendo esse grau de atividade física. Consequentemente, você tem uma diminuição da pressão arterial, diminui o colesterol, diminui a incidência de infarto, você retarda a osteoporose, você diminui o seu estresse, emagrece, que só por si só já seria o suficiente, reduz a insulina, diminui a probabilidade de você desenvolver diabetes e melhora a sua qualidade de sono. Obviamente,
reduz mortalidade cardiovascular. Você vive mais. Bom, em nível de controle da hipertensão arterial, a primeira coisa que a gente não pode deixar de lembrar é o tabagismo. Aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca, consequentemente aumenta o risco de infarto e de derrame cerebral. É a droga praticamente que mais vicia, relacionada à heroína e uma cocaína. Aumenta o risco de câncer de pulmão em 20 vezes. No Brasil morrem 23 pessoas por hora relacionadas ao tabagismo e no mundo é uma morte a cada 6 segundos. Em relação à dieta, é importante lembrar que a gente precisa beber mais água. A gente tem que evitar alimentos processados e industrializados porque ele automaticamente tem uma maior carga de sal. É importante reduzir o consumo de carnes vermelhas, é importante a carne vermelha na dieta do indivíduo atual, pelo menos 2 vezes na semana, mas comer um excesso de carne vermelha todo dia também não é uma coisa muito saudável. Limitar o consumo de doces e açúcares, porque isso daí por si só já gera uma série de problemas, e aumentar a ingestão de orgânicos associada a frutas, legumes e vegetais. O tratamento é permanente, não existe um tratamento definitivo. Estou tomando remédio, minha pressão normalizou, parei. Não, é uma coisa contínua. É importante o acompanhamento médico periódico. Lembrar que a hipertensão arterial é silenciosa na maior parte do tempo. Tem que se tomar medicação conforme a orientação, porque cada medicação tem um efeito, tem uma duração, uma vez ao dia, outra 2 e 3, assim sucessivamente. É importante, além da medicação, manter as medidas chamadas ditas higienodietéticas, que nada mais é do que uma alimentação regrada, dormir bem, fazer atividade física. Não adianta só tomar o remédio. Deve seguir orientações do seu médico assistente. Então, mensagem para casa, para a gente resumir nossa apresentação. A gente tem que tentar adotar uma qualidade de vida mais saudável. A gente deve tentar fazer uma atividade física regularmente, 3 a 4 vezes por semana. É importante a redução de sal na dieta, evitar saleiros, alimentos processados, comer com alimentação mais saudável. Evitar o estresse desnecessário, que a gente vai ter uma qualidade de vida melhor. Beber com moderação e abandonar o vício do cigarro. Muito obrigado e lembrar que o seu maior patrimônio é a sua saúde. Obrigado pela atenção.